Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Clínica Social Jung Brasil, Clínica Social de Brasília, e afiliados. E no nosso tema de hoje nós vamos falar daquela figurinha maravilhosa, o filho da mãe! Viva o filho da mãe! Adoro o filho da mãe! Oh, nenenzinho! Que tem tudo a ver com o problema que nós temos hoje grave no Brasil, da geração neném. Lembrando que nós temos em torno de 25 milhões de jovens que não trabalham e não estudam! É a geração Nutella, a geração Todinho, a geração mamãe, faz meu pãozinho na chapa, nenenzinho de 40 anos de idade. Mamãe, eu tô irritado hoje que mamãe não fez o pãozinho na chapa. É tão bom isso! Né? E com a gente hoje tá a psicóloga Nathalie. Olá, Nathalie, bom dia, bem-vinda. Bom dia. A Rita Pinotti. Bom dia. O nosso querido Léo Tondato. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Olha que falar mamá é politicamente incorreto. Depende de quem e aonde, né? Bem-vindo, Léo. Obrigado, Jorge. Bom dia, pessoal. Começando a nossa live, que ela é grave, ela tem tudo a ver com os transtornos de ansiedade, ela tem a ver com doenças mentais não tratadas, com grandes psicológicas anunciadas, com desajuste do indivíduo perante a sua individuação e perante os rumos da sua própria existência, e isso é gravíssimo. Por isso que também vira questão de ansiedade. Esses casos têm muito a ver com revolta, com não conseguir se ajustar ao meio, uma desconfiguração de persona, e isso tem me chamado muita atenção. Cadê a persona desse pessoal? Mamãe não quer, papai brigou que eu tinha pegado um emprego para começar a trabalhar, que eu ia ganhar um salário mínimo, ia ter que tomar 2 anos. É tão cansativo. Eu só vou sair de casa se eu ganhar 10 mil, eu só vou ganhar. E quero ar-condicionado! Começar com você, Rita. Né? Isso é maldade. Mas, Rita, a gente vem vendo, nós temos observado no Brasil um crescimento de uma mentalidade, em especial entre os jovens entre 14 e 35 anos de idade, e esse é um dado oficial do governo brasileiro, falando de evasão escolar e não ajuste ao mercado de trabalho. Tem sido recorrente a gente receber em consultório pessoas totalmente fora da realidade. Gente que não preocupa que os pais vão envelhecer, que ele vai ser aquela pessoa que vai consumir a aposentadoria dos pais. Gente que não vai dar tranquilidade para a família, que vai ter que arrumar um marido rico, para ser sustentado, uma esposa que se mata de trabalhar enquanto ele fica lá no sofazão. Você tem recebido casos assim, Rita, de familiares desesperados e às vezes até os próprios que chegam em consultório? Eu vejo assim, Jorge, tem uma dificuldade no consultório, eu vejo, de saída da adolescência, na realidade, sair da infância, né? Porque a adolescência, você é uma época de contestação dos valores da família, para você poder sair. Eu acho que é essa a função de ter um adolescente chato em casa. Ele precisa sair desse núcleo familiar. Né? É o que eu digo assim, se fosse amor a vida inteira, a gente não expulsava filho de casa. Então, porque vira uma relação de ódio e amor, o filho tem que sair de casa, ele tem que sair da infância, ele tem que sair dessa inconsciência. E isso a gente vê cada vez mais no consultório uma dificuldade de sair de um estado de inconsciência, de um estado de infantilidade. Né? Mas sempre veja, quando você fala assim, né, o todinho, o pãozinho na chapa, alguém faz.
Alguém faz Opa, e a alguém mamãe faz fica e eu vejo mamãe, a vovó supitando quando você falou, você vai criar um vagabundo mesmo? Pois A né? mamãe tá me xingando aqui, ó. Xinga, vó, xinga! Mas é todo um contexto, né? É uma falta de uma imago paterna, mesmo nessa mãe, de dizer assim, não, Pia, levante e vai, ou menina, levante e vai cuidar da sua vida, né? Se paga um preço por esse todinho, se paga um preço por esse pãozinho na chapa, que é uma indiferenciação, né? Que Legal. É você não sair desse núcleo. A manutenção num ciclo simbiótico, Sim, né? sim, isso. Muito e que impede bom. o crescimento, né? De todo mundo, veja, de todo mundo no núcleo, né? Porque quando o filho sai dessa inconsciência, as pessoas têm que se ver com outros papéis, né? Uma mãe que não tem um filho é uma mãe que vai ter que dar conta da vida dela, né? Um pai que não consegue desempenhar uma figura paterna, isso eu estou falando de sexo, né? Estou falando de comportamento. Ele vai ter que dar conta da falta de potência dele. E por aí vai, né? Exatamente. Nathalie, eu fico pensando numa questão que nossa civilização, né, ela eliminou os rituais de passagem. Quando o cara entrava na faculdade, ele tinha o cabelo raspado, ele passava pelos trotes lá de zoação, que eu acho fenomenal, né? E um dos grandes diferenciais que eu percebo nas culturas originárias, né, quando a gente vai vendo, é muito demarcado o ritual de passagem entre a criança e o jovem adulto. Né, a cultura hebraica, várias culturas aí para trás, né, tinham isso muito demarcado. Né? Você vai olhando, já vai, você tem que bater caixa de marimbondo e provar para a tribo inteira: eu sou guerreiro valente, eu Luva de consigo casar. formigas, né? Exato, a das formigas ainda é tranquila lá na Amazônia, né? Eu tive, né, há muito tempo atrás, na Reserva da Jaqueira. Aliás, é um passeio que eu recomendo para todo mundo que for para a Bahia. Tá? O pessoal vai para Arraial da Ajuda, vai para Porto Seguro, esquece de ir para a Reserva da Jaqueira. Que lá tem e é muito curioso eles falando que o índio, para poder casar, ele tem que fazer duas provas de coragem. Primeiro, ele tem que ir para mata e caçar, e ele tem um tempo para fazer isso, porque ele tem que provar para todo mundo que ele dá conta de sustentar a família dele. E segundo, ele tem que correr mais ou menos 500 metros com a esposa no colo, mostrando que ele dá conta de proteger a família dele também em caso de necessidade. Curiosamente, eu não vi nenhuma índia mais fortinha também. Elas fazem regime para ajudar a tarefa também, viu? Né? Cada um tem sua cota de sacrifício. Né? Mas na nossa civilização, o meu neném não pode tomar ônibus. Eu acho isso tão bonitinho, Nathalie, sabe? Mamãe leva para a faculdade, mamãe busca. Eu acho isso tão gostoso, Nathalie, sabe? Né? Aquele chato do seu patrão, você não vai mais não, meu filho, que ele brigou, aquele assédio, ele te deu a bronca porque você não fez o trabalho que era para ter entregue, né? E aí, Nathalie, o que nós Ué, criamos na nossa civilização em nome de uma pedagogia e de só fazer o bem pro neném? eu não tinha nem parado para refletir sobre essa questão dos marcos, né? Realmente a gente não tem mais um marco, né, de idade, de um rito de passagem, né? Mas, Jorge, eu estava lembrando também que recentemente eu vi aí uma notícia falando de estudos que indicam aí a adolescência agora até os 24 anos, né? E na internet o que eu vejo é os memes do pessoal de 30 falando que ainda é adolescente, né? Então, o pessoal também está tendo uma dificuldade social, né? Eu vejo a galera tendo dificuldade, às vezes, os que tentam, né? Não só o pessoal sem essa consciência, né? Mas os que têm interesse em sair de casa, tendo essa dificuldade também, né? De conseguir pagar um aluguel, né? As coisas muito caras, né? Não só aqui no Brasil, né? Vi reportagens também de... uma vez eu estava lendo uma reportagem de um inglês, né, que havia saído da casa da mãe e porque não conseguiu mais pagar o aluguel, ele teve que voltar para a casa da mãe e a reportagem era sobre essa dificuldade de convivência,
né? E outra coisa que eu estava refletindo aqui, que acho que o Freud explicaria mais, é sobre a questão de gênero, né? Não queria colocar em pauta o gênero, mas uma coisa que eu vejo muito no consultório, né? A maioria das pessoas que eu atendo são criados por mãe. No máximo tem um padrasto, né? E aí as mulheres que estão no meu consultório são expulsas de casa pela mãe, e os filhos dessa mesma mãe, né, são todo cuidados, né, com aquele cuidado, que é o pãozinho na chapa, o todinho na mão, né, o leite com achocolatado, ou o todinho mesmo, porque cadê os pais, né, não tem, né, aqui no Brasil não tem pai de família A com gente, tanta a frequência, gente né. decretou guerra ao patriarcado, homem não presta, macho não presta. É Não, aquele mas aí cara que nesse fala caso já presta bravo. demais, né? Porque É, presta, a gente está olhando pelo olhar da mãe, né? Para a mãe é um eterno neném, né? Então, cadê o pai para expulsar, né? Que por isso que eu falei, exato. acho que Freud Até uma questão, explicaria melhor. sim, a interdição do Édipo, falar, ó, essa mulher é minha, vai caçar seu rumo, né, rapaz? Mas isso a gente não Sim. pode, né, Léo? Isso a gente não pode, é crueldade com o neném, né? Assédio, o papai tá fazendo assédio, ele quer que eu trabalhe, papai. Eu vou ficar cansado, né, Léo? Eu não quero me frustrar. Não vou. Você Feio. vai, você não Mas eu vai não recolher o lixo lá quero. fora? Eu não quero, né? Eu acho Eu não... bonitinho quando eu vejo uma mulher de 30 anos fazendo isso, dando Mas birra, eu não quero. né? Dando chilique, levando a mamãe pro rolê. É tão lindinho, gente. Eu acho isso tão bonito. Tão... Com quem que você mora? Com a mamãe. Mamãe querida. Vamos lá. O filho da mãe, né? É o título, inclusive, da monografia da Irene Gaeta, aqui no IJUSP. A influência do ânimos da mãe na vida do filho. Né? Ontem eu estava dando uma aula, eu estava pensando justamente nessas questões, né? E essa mãe, que é uma mãe tão grandona, tão gigante, que proporciona tanto tudo, né? Um complexo, vai causar aí uma consequência, um complexo materno tão positivão, né? Lembrando aí quem nos assiste, complexo materno, negativo, ninguém me ama, ninguém me quer, positivo, todo mundo gosta de mim, não importa onde eu for, todo mundo vai achar legal. Né? Que vai devorar, eu acho que entra num aspecto devorador aí, desse indivíduo. Eu acho que a gente está falando, na verdade, o que vai trazer um contraste, uma questão com a nossa sociedade, ao mesmo tempo histórica e ao mesmo tempo contemporânea, que há também aí, houve a criação, mas há hoje a manutenção de indivíduos por eternos. Eternos. Sim, daqui a pouco a gente vai falar disso, Léo. Né? Nós estamos falando aqui de uma desconfiguração de persona, onde a pessoa não se ajusta ao meio, não se ajusta à sociedade, não se ajusta às regras e normas da vida. E eu vejo que isso tem uma natureza muito intrínseca de superproteção, de cuidado demais, de amor demais, mas é um amor castrador, né, Rita? Então a gente vai ver numa questão de o seu patrão é chato, não vai, sabe? A Mas, mamãe levando o neném com 18 anos para a faculdade de música, né? Acha a coisa mais linda do mundo, né? mas, tem, Achando mas, que isso é só mamãe que vai junto pro rolê, né? mas tem uma coisa, né? Essa questão é arquetípica. Né? Essa jornada do herói é esse se destacar da grande mãe que o Léo estava falando. Então, o que está faltando é herói. E como a Nathalie falou, como você disse, a questão do ritual de passagem é necessário para o herói. O que a gente vê é falta de herói, que não consegue sair dessa posição inconsciente, devorado por essa grande mãe.
né? Então, é uma questão arquetípica, né, que tá constelado aí nesse... Né, o que a gente escuta, por exemplo, que a Nathalie falou da questão da mulher, né? A gente escuta das mulheres que são solteiras, em torno de 30 e poucos anos, que tipo de homem que encontra? Adolescentes de 50. Então, não é só o neném, quer dizer, isso é uma coisa, parece que a jornada do herói não está sendo feita. Sim, e a gente vê isso, não tem idade, não tem orientação sexual, não tem gênero, né? Nós estamos lidando com pessoas que não querem amadurecer, tá? E eu falo claramente que é um desajuste de persona. Cadê a persona? Né? Que, sabe, dependendo da ocasião, até eu estou vestindo terno dependendo da ocasião, né? Porque tem certas situações de vida que exigem da gente o ajuste, a adaptação. Sim. Né? Eu vou entrar na regra de um ambiente diferente. Sim, senhor, não, senhor. Uhum. Eu tenho que lidar com o patrão chato que vai me cobrar meta, e se não cobrar, vai rolar esporro. Mas eu não faço isso. Yeah. E aí, Rita? E aí, Nathalie? Como sempre. Jorge, acho que você está perdendo o Léo aqui chupando o dedo. Tá bonitinho. Minha chupeta foi confiscada. Eu queria estar fazendo essa live de chupeta, tá? Em homenagem aos meus queridos quarentões, cinquentões, trintões aí que moram com a mamãe. Eu acho isso tão bonitinho. Você ia falar, Rita? Não, eu acho que essa questão arquetípica mesmo, né? Essa incapacidade de sair desse grande inconsciente, né? Isso refletido o Jorge falou, essa questão da persona é esse problema projetado no mundo exterior, né? Na extroversão. Porque se essa pessoa sai desse inconsciente da mãe, da grande mãe, e cadê o pai, né? Cadê a figura paterna? Alguém tem que desempenhar. Nem que seja mãe. Nem que seja mãe. Né? Nós estamos vendo a crise, a condenação de toda a estrutura do pai. O pai é mal visto. O pai é o Homer Simpson. Isso foi anunciado lá atrás por James Silva no Código do Ser. E agora a gente vê efeito colateral disso. Porque as pessoas não conseguem mais se adaptar à regra nem à sociedade. E temos no Brasil 25 milhões. Olha que número bonito, gente. Dá para encher a boca. É uma cultura de pessoas que não querem crescer. E que vão consumir a aposentadoria dos pais, que quando o pai aposenta, a valoração monetária dele cai pela metade, no mínimo. Né? Ainda tem que sustentar o marmanjão. Aposentado é a coisa mais linda do mundo, não é, Nathalie? Vai cuidar, em vez de cuidar dos netos, vai cuidar do filho marmanjo. Que tá lá em casa pedindo dinheirinho com 40 anos de idade para sair com a namorada. Mãe, me dá dinheiro que eu vou levar minha namorada no motel. Oh, que coisa mais gostosa. Daí a mãe pega e fala assim, não, traz ela aqui, filho, economiza. Né? Mas olha, gente, vou ter que falar, vou ter que me meter. É literalmente gozar com o peru do outro, né? Você falou da frustração, incapacidade de frustração, porque crescer é frustração. A gente cresce no não, a gente cresce na falta. Mas a gente não pode criar pessoas frustradas, né? O universo coach, o universo dessa coisa esquisita aí, super positiva, que eu questiono demais, ele vai na contramão dessa ideia de frustração, que vai traumatizar minha neném, vai traumatizar meu neném, não, Léo? Olha, primeiro, gratiluz para vocês, tá? Gratitude. Isso. Abraços de gratitude para vocês, tá bom? Eu gosto do graticheque, tá? Gratipix. Isso. O que acontece? Tem duas questões que eu queria destacar que são importantes. Primeiro, retomar, porque a Rita falou muito bem da jornada do herói do Campbell.
né? Pensando, primeira coisa que eu queria esclarecer, que às vezes quando a gente vai falar da jornada do Campbell, o pessoal acha que é a jornada do homem. Não é, a jornada do princípio masculino na psique, né? E pensando nas etapas, né, nas divisões de subetapas que existem na jornada do herói campbelliana, ela começa no mundo comum. Eu tô lá, né? Há um chamado a essa aventura e uma recusa desse chamado, tá? Nesse lugar, nós somos então movidos por situações para entrar nessa chamada, né? Aí você encontra com o mentor, mas eu acho que esse indivíduo ele fica na travessia do primeiro limiar, ou ele fica engolido pela barriga da baleia, que é justamente a questão, a imagética para os testes, para os inimigos, para os aliados, que é para você se fortalecer e Travou? Léo, Acho que travou. travou. Mas o Léo está falando uma questão que me chama muita atenção, que eu falo, Léo, voltou, né? Eu falo que tem um problema grave que eu estudei lá atrás, quando escrevi o Tiresias, né, o meu primeiro livro, que é a superproteção. A praga da pessoa que é deficiente é a superproteção. Né? Se você quer criar uma pessoa problema, superprotege. E mesmo na condição de deficiente. E quem não é deficiente? A mesma coisa. Porque você não joga a pessoa para o mundo, né? Você cria ela numa bolha. Tá? E me assusta demais ver que nesse discurso brasileiro de conservadorismo, tá? E daqui a pouco eu vou discutir até a questão de gênero sobre isso, né? Foi fomentada até a educação dentro de casa, né? O meu filho não vai para a escola, que eu não quero que ele se misture com gentalha, né? Por quê? Para poder criar mais pessoas em bolhas. Já não basta os 25 milhões que a gente tem aí, né? E aí, Léo, termina aí da jornada do herói, por favor. Isso, imagina. Deu uma oscilação aqui. E o que acontece? Você tem essa recusa do chamado, né? Para a pessoa ao encontro com o mentor. Na verdade, isso vai acontecendo ao mesmo tempo, se a gente for pensar a nível dinâmico, né? Nós dividimos em nível didático, né? Para nossa compreensão. Mas a pessoa ela fica na travessia do primeiro limiar, ou na barriga da baleia, né? Ao invés de sair desse lugar e sair da barriga da baleia como uma ação perante o mundo, ao contrário, é engolido pela baleia e fica nesse lugar. E é legal, Léo, se a gente pensar na dinâmica mítica da jornada do herói, esse mentor, quando pega esse discípulo que chega, ele bota para moer. Sabe? É aquela coisa, eu lembro do filme Conan o Bárbaro, que ele encontra aquele espadachim lá, o cara botou para moer. Filhinho vai ficar suado, vai quase morrer de tanto empurrar a roda lá para ficar fortinho. Né? Lembrei da Kill Bill aqui também. Hã? Kill Bill também. Sim, todas as histórias que a gente vê no sentido mítico, esse mentor, esse guru, esse cara que é o líder, que organiza até, né, o mestre, né, ele bota o discípulo para moer. Mas aí aparece a vovó para falar, não faz isso que você está judiando do meu neném. Ele foi para aula de karatê, né? Ou mesmo a menina, vamos inverter que a gente está falando de menina, aquela professora de balé tão ruim, ela quer que minha filha treine 4 horas, gente. Tadinha dela. Faz isso. Fazendo um gancho aqui com a Divina Comédia, tem uma parte, inclusive está marcada aqui agora, que o Dante pergunta uma coisa para o Virgílio, quem que é essa fortuna ali do círculo dos avaros e dos pródigos? Daí ele responde assim, ó criatura tola, perdida na ignorância. Ele acaba com o Dante cada vez que o Dante faz uma pergunta. Vai mudando, quer dizer, é função do mestre olhar e falar assim, menos, você é menos, né? Tirar essa inflação. Pequeno gafanhoto. Isso. Vai pintar a cerca lá. O Karate Kid, né? Você vê lá, o velhinho botou o moleque pra moer no Karate Kid. Você vai lavar carro, você vai não sei o quê. E o moleque com os braços doendo lá, né? Lixando o chão.
E o que é isso? É desinflar esse ego, né? Sim. É essa a questão, é desinflar esse ego e fazer com que possa continuar a jornada, porque enquanto o ego estiver inflado e você for o centro do universo da mãe, não é meio complicado, né? Sim. Mas eu sempre fico pensando assim, né? Nos contos de fadas, quando o príncipe luta lá com a madraça que vira dragão e tal, essa luta com essa mãe devoradora. Sim. E é curioso que, além de desinflar o ego, né, Léo, miticamente a gente fala de guardar as armas, conhecer suas habilidades, treinar suas habilidades, né, Nathalie? Tá, no Karate Kid, um menino tá lá lixando o chão, mas ao mesmo tempo, no futuro, aquilo vai virar um golpe, vai virar uma estratégia de defesa. Karate Kid, genial Karate Kid, quem não assistiu na década de 80, assista, né? Porque tem essa questão do jovem aprendiz com o mestre, né? Só que, ao mesmo tempo, nós estamos falando de pessoas que não passam por isso, né? Tá? Porque quando ela começa a ter que lixar o chão, aparece alguém para falar, não, não vai não, isso cansa. No primeiro calo, e aí a pessoa fica dentro da barriga da baleia, né, Léo? Não, vou ficar aqui, tá quentinho, tá até confortável, né? Que é a famosa zona de conforto, que não é confortável, né? Vou sair daqui, mas e se eu for para um lugar que é pior do que esse, né? Eu não sei se eu vou para um lugar melhor, né? Então, melhor ficar aqui na barriga da baleia. E é o que eu falo, tá quentinho, mas cocô também é quentinho. Né? Então... Xixi também é quente, né? Na hora que sai. Oh. Entendeu? Agora, eu queria trazer uma batalha. Ué, como é que a gente chegou no Golden Shower já? Mas tá, uma coisa não exclui. Infelizmente, uma coisa não exclui a outra, né, Nathalie? Porque a gente está falando de uma situação bizarra dentro de um contexto familiar que os pais estimulam e que vira quase que um golden shower aí horroroso dentro do próprio núcleo familiar, né? Porque isso vira uma bomba relógio programada para estourar. Uhum. E aí, Léo? Para todo lado. Aí, mano. Léo, o teu áudio está cortando, né? Tá meio, não está saindo inteiro, não. Dá uma olhada nisso aqui. Tá melhor agora? Gente, Tá. melhorou. Tem um aspecto, senhoras e senhores, que me chama muita atenção. Eu fui estudar os dados do IBGE, que começaram a ser trazidos em 2018, ano após ano isso vem sendo repetido. É um dado oficial do governo brasileiro, dentro de uma geração onde 1 a cada 4 jovens não trabalha, não estuda. 25%? Por isso que a gente está falando de 25 milhões de brasileiros, no mínimo. Tá? Que é um dado gravíssimo, que para mim tem tudo a ver com o Brasil estar sendo o primeiro lugar em transtorno de ansiedade, segundo lugar das Américas em casos de depressão, e tem tudo a ver com o nosso conservadorismo verde e amarelo, viva o Brasil, da família tradicional brasileira. Por quê? Né? Quando a gente vai analisar os dados em termos de gênero, a gente percebe que pelo menos 60%, 70% das mulheres que entram nisso, elas entram para serem do lar. Eu quero casar, ter filhos e vou cuidar da minha família. Que de um lado é bonitinho, é muito legal essa visão conservadora da família, né, tradicional brasileira, mas do outro, na conjuntura econômica do que a gente vive, passa a ser muito complicado. Porque a gente está falando que nós estamos em 2023 e a galera está com uma mentalidade de 1900 e 1200 e alguma coisa, né? Deixa eu começar aqui com a Nathalie, depois a Rita passa e a gente faz a volta, né? Nathalie, esse conservadorismo gerou isso. Que nós não somos, Jorge, largar tudo. Nós não somos. Cuidar de casa. Pois é, mas e aí, como é que a gente faz com isso?
Que a gente está falando de uma pessoa que não vai crescer, ela vai só educar os filhos. Não, e depois a Economicamente gente isso é ainda... inviável. E depois no consultório a gente ainda pega uma pessoa com o síndrome do ninho vazio também, né? Quando esses filhos saem de Exato. casa, né? E eu ia te fazer a mesma pergunta, Jorge, a gente faz o quê, hein? Eu perguntei primeiro, quero que os nossos espectadores que sabe, porque olha o efeito colateral do conservadorismo. Que outra coisa que eu vejo problema, pelo menos para a gente dentro dos consultórios, é que geralmente essas pessoas são as que não buscam ajuda, né? E Não, são pessoas que muitas vezes estão em sofrimento pela falta de produtividade, né? Estão, como a gente disse, nessa zona de conforto e entra em dificuldade econômica, né, Nathalie? Entra em dificuldade econômica, o que gera um adoecimento, né? Que eu falo que trabalho adoece, mas ficar sem trabalhar também adoece, então a gente não tem para onde correr, né? E aí essas pessoas geralmente são as que não buscam ajuda, né? A gente tem que ir mais para o macro, né? E é uma coisa que eu sinto dificuldade dentro da psicologia clínica, porque a gente às vezes está muito no individual, né? A gente não consegue ter um pouco mais de dificuldade em alcançar essas pessoas. A gente consegue alcançar, às vezes, quem está em volta, que são as pessoas que às vezes buscam a ajuda. E aí a gente já meio que come pelas beiradas fazendo o atendimento individual, né? Com essas pessoas, acaba sendo meio que comer pelas beiradas mais ainda, porque a gente trabalha essas pessoas através do que está ali no consultório, né? Tentando ajudar quem está indo para o consultório, ajudar essa pessoa na mudança, para às vezes trazer a mudança para essas pessoas, porque às vezes essa pessoa não é a que busca, a mãe também não é a que busca, é a irmã, né, são os irmãos, né, que às vezes vêm, né, vamos colocar aqui, abranger a questão do gênero, né, são os irmãos que buscam, né, o irmão que vê a irmã ali que não sai de casa, que não trabalha, né, são as pessoas que acabam, que estão em volta, que têm o mínimo de consciência, que buscam mais ajuda. E, Nathalie, me chama muita atenção, até pegando sua linha de raciocínio, que essas pessoas disseminam essa mesma cultura como se fosse um valor. Olha, eu vou ser do lar, eu não vou trabalhar, quero continuar aqui, entendeu? Briga com a prima que resolveu trabalhar, porque isso não é justo, isso não é legal. Fomenta essa cultura dentro do seu núcleo religioso e político. É tão curioso, a gente está falando tanto de gênero, de equiparação salarial, de feminismo, mas culturalmente, quando a gente faz uma análise macro do Brasil, a gente vê que a gente está muito longe disso tudo, né? Tá, nós estamos dentro de uma bolha que fala uma coisa que a grande sociedade não vive. A grande sociedade ainda está nessa visão conservadora, arcaica. E o problema não é só de ideologia ou de religião, é econômico. Sim. Econômico, é financeiro. Para não falar que essa pessoa ela tem dois grandes momentos de crise. A Rita falou do primeiro, que é quando os filhos vazam de casa e cada um segue sua vida. E o segundo é quando, às vezes, a companheira cansa e fala, cansei de ser encostada aqui em casa o dia inteiro. E troca ela, que era do lar, por uma advogada. Tá, troca ela para uma pessoa que trabalha, fala, cansei da sua preguiça. Não que essa pessoa fosse preguiçosa, né? Aí o caos se instala. Que a própria pessoa que tem essa mentalidade de ser filho da mãe, né, que ela não cresce, e dentro do conservadorismo tem um espaço de discurso para isso, ela passa a ser um peso familiar. E mais dia menos dia, a parceira cansa e fala tchau, eu quero alguém que me ajude. E aí? Rita, Nathalie. E aí, daí eu acho que a gente vai do Camp e meu Anani People, porque esses dias eu achei, ela falou uma coisa que eu achei fantástico, que sem independência financeira não existe independência. Porque você, não que a independência financeira te garanta uma proteção contra relacionamentos abusivos, né? Porque você diz assim, muitas vezes essa mulher fica anos cuidando dessa família, chega lá, entra na menopausa, quer dizer, a libido cai, e o marido diz, não, agora eu quero uma advogada que trabalhe e que me ajude nessa seara, né?
se você não tem uma independência financeira, você se põe na mão do outro. Não que a independência financeira garanta você estar protegido de relacionamentos abusivos, né? Mas essa frase da Nani People eu acho fantástica. A gente vai de Campbell a Nani People. Fenomenal. E é curioso, né, Léo? Que isso pega para os dois lados, tem muito homem encostado, pega. Sim. A gente está falando dessa geração, mas isso cabe para todas as idades. E aí, Léo, porque né, a gente está falando de pessoas que podem ter independência, ter autonomia, ter poder de negociação, né, ter sustentabilidade e uma cultura que fala, não quero nada disso, eu quero ficar escorado, eu quero que o meu maridão sustente, a esposa sustente, né? E eu não gosto muito de trazer esse discurso só de um lado, porque a gente vê isso nos dois lados, que tem de macho folgado e sustentado, escorado no pai e na mãe. Mas é isso que eu vejo, né? Mas tem a contrapartida, tem alguém que sustenta. Essa pessoa está escorada em algo, numa parede. Tira a parede para ver o que acontece. Né? Então, é uma relação de mão dupla. É uma relação, geralmente é uma relação simbiótica, sim, né? Sim, porque o outro precisa ser a parede. A parede não quer sair. É essa a questão, porque vai ter que dar conta de uma série de coisas. E esse tipo de questão arquetípica, Jorge, reflete no coletivo na questão financeira, na questão econômica. Mas o Puer Eterno está sempre ligado à figura materna. Sim, porque falta a figura paterna. Exato. E aí o que acontece? A gente tem isso também como uma marca, sociedade. Eu vou citar um amigão do Jorge, o Meira Pena, né? Lá no Berço Esplêndido. Quer dizer, nós somos, olhando também para a nossa sociedade a nível brasileira, né? Se a gente pensar numa tipologia, tipo sentimento, extrovertido, que tem uma marca de um puer, né? E a gente vê essa falta do pai em várias camadas da sociedade. Uhum. É o jeitinho brasileiro, é a corrupção, é a malandragem. A gente vê isso em várias camadas, né? Eu queria trazer uma imagem. E é curioso isso. Só para pegar o gancho aqui do que você está falando, aí você já continua. Porque o conservador, ele é malandro. Sim. Porque nessa visão, você fala assim, olha, eu estou levando uma cultura dentro de uma rolagem. Exato. Eu, antigamente, quando eu era mais novo, né, hoje eu tenho 12 anos, a Bia Rio aqui eu não entendi. Sabe? Quando eu era mais novo, eu gostava muito de assistir filmes de terror. Né? E eu lembro que eu assisti um filme de terror, mas era nos anos 2000 e pouco, enfim. E tinha lá toda a trama do filme e tudo mais, mas eles queriam fazer o horóscopo negro, que era invertido ao horóscopo normal. Tá bom. E lá nos espíritos que eles pegavam, me chamou muita atenção, gente, que era a mãe cruel e a grande criança. E a imagem é de uma mãe, uma senhorinha pequenininha, tal, e a criança é um bebê gigante, sabe? Eu acho que essa imagem, deixa eu até partilhar aqui rapidinho, ó, essa imagem aqui. Ela é tão forte, né? A mamãe, ó, ele está de mão dada com a mamãe, e ele é um bebê enorme, gigantesco. Né? Acho que fala bem para nós. Uhum. Né? E essa pessoa chega também, né? Quando também chega para nós, o mundo é um algoz, né? Isso. Entendeu? O mundo é um algoz. Léo, isso. Uhum. Léo, é o que eu mais vejo, família. Que no próprio Léo quis crescer. Ou a mãe desesperada, porque ela está em filha também, e a mãe quer crescer. Esse discurso vem muito entre eles, embutido, mais ou menos, aquele
patrão, meu filho é um monstro. Eu lembro um caso que de alguns anos atrás, um cara com grandes traços de bipolaridade. Olha o que aconteceu. A mãe trouxe para terapia, porque o rapaz foi espancado pela polícia. E ela falou que ia processar a polícia, que ia entrar, né? E aí eu falei, o que ele fez? Conta para mim, senhora. Ele parou numa grande avenida aqui de Goiânia, um carrinho dele que a mamãe deu de mais de 150 mil reais. E mamãe ainda pagou o som do carro de 30 mil. A gente está falando de 180 mil reais. Bêbado, 3 horas da manhã. Né? Esse cara fazia jiu-jitsu. Ele parou no posto de gasolina, bêbado, e ligou o som no talo. Tá? É regra da polícia chegar no estabelecimento, quando está incomodando a vizinhança, quando está incomodando um, por gentileza, desliga o som. Baixa o som. Né, para não falar que hoje, né, faz parte da legislação até confiscar o carro. O sargento desceu da viatura, foi lá falar, desliga o som, foi lá e desligou o som. O moleque não foi reagir, não bateu no policial, usando o jiu-jitsu que ele tinha aprendido na academia. Não, você não parece aquela criança que pede para apanhar? Mas foi exatamente o que aconteceu. Pede limite, né? Se eu não tenho limite interno, eu vou ter que pedir o limite externo, né? É lógico que o policial reagiu, e eu ainda falei para a mãe, falei, olha, dá graças a Deus que ele está vivo. Uhum. Dá graças a Deus que ele está vivo. Ele desacatou a autoridade, ele quebrou todas as regras, a senhora ainda está brava com sabe? Dê graças a Deus que ele está vivo, porque numa condição dessas aí para a polícia matar, é daqui para ali. Cadê o reconhecimento do limite? Cadê o reconhecimento da norma? Cadê o reconhecimento do que não pode? Que são funções paternas, né? Exato, cadê a regra? Cadê a regra, né? E é legal, o Léo trouxe o embaixador José Oswaldo de Mirapena, adorava, né, um homem fenomenal, inclusive instrutor do Instituto Gustavo Jung, dava uma aula de Nietzsche no Instituto Jung, fenomenal, né? Era muito curioso que o Brasil ele tem essa característica de dificuldade com regra. O nosso legislativo ele é curioso, que ele cria a regra, dá 2 semanas ele desfaz a regra. A gente tem uma Constituição mutável, ela não para. Isso mostra a dificuldade de lidar com regra nossa. Criamos aí uma lei. Sim, criamos a lei do ficha limpa, né, para dificultar. Num país onde milhões de famílias não têm pai, o pai foi comprar cigarro e não voltou. Cadê a regra? A gente tem uma Constituição X-Men, né? É sempre mutante, né? Exato. Criamos a lei do ficha limpa e agora na minha reforma eleitoral ela vai para o pau. Ela vai para o pau. Criamos uma legislação para colocar a mulher, 30% das vagas de mulheres hoje no legislativo, isso está indo para o pau. Não é minha área, mas uma coisa que me assusta é o seguinte: todos foram eleitos. Todos Bancada conservadora. Né? E aí? Então, é assustador isso. Bancada conservadora, indo contra a população, indo contra a lei, indo contra regras de bom senso. Porque essa pessoa que não quer crescer, ele é um malandro instituído, né? Um malandro oficial. Lembra do Chico Buarque? Pega a letra aí, Léo, para ler para a gente a letra do Chico, né? Malandro, que é malandro. É um malandro oficial, né? É o malandro da família. Daí é o meu guri também, né? É o meu guri. Do Chico é o meu guri, né? Meu guri. Aliás, o Chico, na ópera do Malandro, ele retratou muito bem a nossa realidade, né? Uhum. Vamos lá, peraí. E acho tão curioso como isso é reforçado pela ideia de conservadorismo, pelas narrativas políticas e religiosas, né, Nathalie? É tão bonitinho a gente ver mamãe passando a mão na cabeça da sua pimpolha com 34, 35 anos de idade.
E aí, gente? 10 minutos, Jorge. Tô aqui com a letra do Malandro. Então, olha aí, tem um trechinho que ele fala muito bonito disso, né? Que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Tem uma dificuldade que eu vejo que está muito vinculada à ansiedade, porque dentro desse cenário tem o descartar da individuação. Isso. E é impossível a pessoa não ficar ansiosa, distante da individuação. É impossível ela não entrar num quadro de depressão. E nós estamos falando de 25 milhões de pessoas que vão virar clientes psiquiátricos, né? Isso é assustador. E qual é a saída? Boa! Daqui a pouco eu falo. E aí, Léo? Agora já não é normal. O que dá de malandro regular, profissional. Malandro com aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal. Malandro com retrato na coluna social. Malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal. Gente, não precisa de muita coisa, né? Faltou ele falar do malandro filho da mãe, né? Agora a mamãe tá brava comigo, mamãe quer bater nele, né? Me protege, hein, Nathalie? Eu não, Jorge, precisa apanhar de vez em quando, né? deixar a mamãe bater um pouco. O que eu vejo também é que isso tudo gera a rigidez, né? Que é o que você falou da questão da persona, e aí não se tem a flexibilidade, né, para se trabalhar essas personas e encaixar nos meios, né? As diversas personas que nós temos que desempenhar dentro da sociedade, elas não têm a flexibilidade para amadurecer, né? Não tem a flexibilidade que é necessária. Lógico, e você tem hoje uma estrutura sendo discutida que foi vamos criar nossos filhos em bolhas, educação familiar dentro de casa. Aqui não tem nada mais, né? Não tem nada mais horroroso do que isso. É a cultura da superproteção, a cultura da bolha, na sua maior acepção. E a gente falando em Setembro Amarelo da importância da socialização e o pessoal querendo tirar a socialização lá nos seus primórdios, né? Exato. O quanto é importante essa convivência dentro da escola, né? Existe bullying, né? Precisa ser conscientizado, mas não tem como proteger o ser humano, né? Não vou nem falar só os filhos, né? Não tem como se proteger de tudo. Né, se você se proteger de tudo, é o que eu até falo para meus pacientes, pessoal, Natália, eu não vou mais namorar, né, que acho que é outra negação do crescimento, né, não vou me relacionar, eu vou escolher ficar sozinho, porque se relacionar exige crescimento, né, aí você vai ficar para sempre ali se relacionando só com a mãe, né, vou me casar com a mãe. Tem gente que faz isso e ainda leva ela pro rolê, né? Pois é, nossa, Jorge, tem amiga minha que já passou por isso, hein? Do date levar a mãe para o rolê. A mãe ir junto. E não era adolescente, não, viu? Não era menino de 15 anos, não. Era adulto. Tô falando, 40, 50, né? Sim, levando a mãe pro tem rolê, pessoas que né? são casadas, inclusive, com a de Itacuja, né? Mas aí a gente vê essa dificuldade, eu acho que é outro, né? O mesmo polo, não é nem outro polo, de envelhecer. Porque o que uma pessoa de 50 está fazendo num rolê com alguém de 20 e pouco? Vai fazer outra coisa, né? Vai junto com o filho para o mesmo lugar que frequenta. Tem alguma coisa, né? Existe a dificuldade de se envelhecer. Mas é só olhar, Rita, a nossa figura mítica de envelhecimento, é a Cuca. A bruxa, está ligado na sombra. Olha, a Cuca do Cidade Invisível, eu tenho fetiche com ela, eu confesso para vocês. Que eu doidinho para a Cuca vir pegar, viu? Mas a única bruxa bonitinha no imaginário da minha infância tinha a Madame Mim e a Maga Patológica. A Maga Patológica era lindíssima. Eu também curtia, viu? Mas a verdade é que, assim,
na educação, no crescimento, a gente também cria com a privação ou com a frustração. Claro, é aí que a gente cresce, é no não, é na Exato. falta. Né? Mas nessa pedagogia esquisita que a gente for, frustrar traumatiza. A grande crítica que eu faço a essa cultura coach, que às vezes a gente vê isso nas distorções feitas aí pedagogicamente da vida, inclusive essa distorção. Se nega a Meu filho não vai importância do ser. trauma, né, Jorge? Opa, Freud já falava que sem trauma ninguém vive. Aliás, todo mundo da psicanálise falou disso, né? Jung falou muito disso, né? Isso era consenso, mas esse pessoal não estuda isso, né? Meu neném não pode ser frustrado. Tadinho, eu vou brigar com quem brigou com ele. Gente, o nosso tempo já está indo. As últimas palavras de cada um de vocês. Esse é outro tema que não fecha. Você não disse como se resolve isso, você não trouxe o resultado. Então, eu vou encerrar aqui. O Jung fala muito claramente disso, um trabalho. Trabalho Jung e amor, deixa né? isso muito claro, trabalho. Uhum. Tá? Inclusive, ele, quando vai discutir a questão do Puera Eternos, não lembro bem onde que está isso, mas é na temática do trabalho. Uhum. É o trabalho que ajuda a quebrar esse ciclo da simbiose. E o trabalho que tinha que ser visto, comemorado na família, como ritual de passagem na nossa civilização, e que não é. Uhum. Sabe, acho que a gente tinha que fazer a festa do primeiro emprego. O bunda lelê, sabe? Meu filho virou homem, né? Bateu o ninho de formiga, sabe? Nossa, e realmente, né? Até a minha geração, pelo menos assim, meu primeiro emprego foi super comemorado pela família, né? Hoje nós não vemos isso, né? Eu não vejo mais as famílias comemorando, né? Na verdade, é uma tristeza, né? Ah, mais um proletário na família, né? A família não criou uma herança, né? Por mais que seja difícil, e aí quer que venha um herdeiro, sendo que não tem como. Bem, gente, o nosso tempo praticamente esgotou. Quero agradecer a todos. Quero lembrar isso que a Marie-Louise Vamos fala no Poder Eternos, né, que o Jung fala disso claramente. Trabalho. Não tem outro caminho. E ter ego, ter identidade, ter uma persona estruturada para poder comportar, né, essa transposição, né, da vida exterior com a vida interior. E olha que por causa desses números que a gente está falando, nós temos trabalho na área da psicoterapia, na área analítica, pelo resto das nossas existências, porque é 25 milhões de pessoas nessa situação. E com discurso político ainda querendo aumentar isso dentro dessa esfera conservadora. O que é chocante. Essa é a loucura da nossa civilização. Enquanto isso, enquanto vocês se refletem, faça um tadinho pro seu neném que ele está esperando, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Beijo, Obrigadão, beijo. Obrigada, gente. Jorge. Jovens, saiam da barriga da baleia. Beijo. Obrigada.